everyone, you're welcome. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, vamos estar juntos na nossa aula e antes vamos checar o nosso conteúdo. O objeto de conhecimento são conjunções, advérbios, preposições como marcadores discursivos e detalhamento, marcadores discursivos, conjunções e advérbios. Então, pay attention, prestem bastante atenção, vamos à nossa aula. So let's start our class today talking about adverbs. Vamos começar a nossa aula hoje falando de advérbios, né? Nós temos essas imagens aqui, vários exemplos de advérbios. Nós temos carefully, carefully, slowly, well, easily, fast, gently, vários advérbios. E nós vamos aprender sobre eles, quando que eles são usados, para que, né, essa classe gramatical é utilizada. Então eu quis colocar vários exemplos aqui. As pessoas estão fazendo várias coisas e existem espalhados aí pela tela alguns advérbios descrevendo o modo, né, o tempo que elas estão fazendo, a forma. Então vamos aprender mais sobre os advérbios. Let's go! Então, os advérbios, eles modificam verbos, adjetivos ou até outros advérbios, adicionando informações sobre como algo acontece, sobre quando, né, o tempo em que algo está acontecendo ou algo está sendo feito, onde ou com que frequência algo acontece. Então, um advérbio pode adicionar todas essas informações, pode dar todos esses sentidos na frase, né? Ela pode dizer de que maneira algo está acontecendo, ela pode determinar o tempo, né? O advérbio pode determinar o tempo, ou com que frequência, sempre, nunca, às vezes, tudo isso é advérbio e todas essas são as suas funções. Então vejam que um advérbio pode exercer aí várias funções numa frase, modificar, como nós já falamos, os verbos, os adjetivos e até mesmo outros advérbios. Então vamos aprender mais sobre eles. Let's go! Então aqui do meu lado vai aparecer para vocês exemplos de advérbios comuns. Nós temos alguns tipos de advérbios e para começar a aula nós vamos falar sobre os advérbios comuns, seguindo essa lógica aqui, advérbio, tradução e um exemplo. Nós vamos dar exemplos de frases, calma que nós vamos traduzir cada uma delas, palavra por palavra, vamos dar ênfase na pronúncia, para que ninguém fique com dúvida. Então, vamos lá ver aqui nosso primeiro exemplo. Nós temos quickly, quickly, que significa rapidamente. Quickly, quickly. Toda vez que a palavra terminar com Y, a última sílaba é mais forte, né? Quickly, que significa rapidamente. Então, nós temos uma frase aqui como exemplo. She ran quickly. She ran quickly, que disse assim, ela correu rápido. Então, reparem que o advérbio da frase quickly está dizendo a maneira como ela correu. Está dizendo que ela correu rapidamente. Então, quickly é um advérbio, como nós vimos lá no começo agora, ele tem esse poder de descrever o modo com que algo acontece. Então, she ran quickly, está falando assim, ela corre rapidamente, está dizendo o modo com que ela está correndo, ok? Vamos lá ver o próximo exemplo. Temos aqui slowly, slowly, que é o contrário, né? Aqui é lentamente. He speaks slowly. He speaks slowly. É o contrário aqui, o significado, mas a função desse advérbio é a mesma. Essa frase significa que ele fala devagar, vagarosamente. Então, esse advérbio está explicando a forma como ele fala.
está dizendo aí o modo como algo acontece, né? Da mesma maneira que o primeiro disse que ela corre rápido, esse aqui fala vagarosamente. Então, o advérbio está descrevendo aí o jeito que ele fala, ok? Vamos para mais um exemplo aqui. Always, always, que significa sempre. Então, como nós vimos, o advérbio está dando a ideia de frequência. Lá em cima, o modo e agora de frequência, sempre. They always come on time. They always come on time. Eles sempre vêm a tempo, chegam a tempo. They always come on time. Então, esse always está sendo usado aí para descrever a frequência com que algo acontece. E nesse caso, a frequência com que eles chegam a tempo, ok? Vamos para o próximo exemplo. Aqui, nós vamos ver alguns exemplos de palavras, de tipos, né? De advérbios para vocês. E temos dois aqui. Eles são formados a partir de adjetivos. Esses advérbios são formados a partir de adjetivos. Eles são, por exemplo, serious. Serious é um adjetivo, né? E significa sério. É um adjetivo, você está descrevendo alguém. E fluent é fluente mesmo. Fluente. Então, nós vamos criar um advérbio a partir desses adjetivos, acrescentando aqui o li, né? Serious, sério. Seriously, seriously, seriamente. Então, é o modo com que algo acontece. Fluent, fluent, fluente. Fluently, fluentemente, ok? Então, como nós falamos, os advérbios, eles podem dar a ideia de tempo, como nós falamos lá no começo. E, por exemplo, pode ser today, que significa hoje. Yesterday, que significa ontem. Vamos falar devagar para vocês anotarem o significado, memorizarem. Today quer dizer hoje. Yesterday, ontem. Later quer dizer mais tarde. Now, que quer dizer agora. E tomorrow, amanhã. Today, hoje. Yesterday, ontem. Later, mais tarde. Now, agora. Tomorrow, amanhã. Esses são advérbios de tempo. Prestem atenção que estão sempre indicando um momento em que algo vai acontecer. Hoje, ontem, mais tarde. Esses advérbios de tempo são utilizados aí para indicar o momento em que algo vai acontecer ou aconteceu. Por exemplo, essa primeira pergunta, Did you see Danny today? Did you see Danny today? Você viu a Dani hoje? Está marcando aqui o momento, né, em que algo aconteceu. E aqui, I will call you later. I will call you later. Eu vou ligar para você mais tarde. Então, são exemplos de advérbios de tempo, ok? Advérbios de tempo. Vamos adiante aqui. Temos os advérbios de lugar. Nós já falamos de modo, de tempo e agora os advérbios de lugar. Adverbs of place, place, que vão indicar onde, né, algo está ou algo está acontecendo. Então, here, falar devagar para que vocês anotem. Here, aqui. There, below, perto, né? Between, between, que é entre. Above, above, que é acima. E behind, behind, que é entre, ok? E aqui, come here, que é venha aqui. And the table is there. The table is there. A mesa está ali, ok? Então, here, aqui. There, below, aqui embaixo. Between, entre. Above, acima. Behind, atrás, ok? Come here. Vem aqui. The table is there. A mesa
estar ali. Todos esses advérbios, here, there, between, above, estão indicando o lugar onde alguma coisa está, onde algo está acontecendo. Então, são advérbios de lugar, ok? Então, vamos continuar falando sobre eles, sobre os advérbios, mas agora os advérbios de frequência. Lembrem que um advérbio sempre vai expressar várias ideias, como nós falamos, né? As ideias de modo, de tempo, de lugar e também de frequência, a frequência com que algo acontece. Então, vamos pensar em uma escala de 0 a 100%, como que nós vamos usar os advérbios para descrever a frequência de determinadas ações. Vamos checar aqui, let's check it. Então, pensem numa escala de 0 a 100% e nós temos aqui os advérbios de frequência em inglês, né? Vamos falar aqui o nome deles. Always, 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 usually, usually, esse S tem o som de J mesmo. Usually, always, usually, often, often. Esse often a gente não fala a letra T. Often. Então vamos lá falar todos. Always, always, usually, usually, often, often, sem o T. Sometimes, sometimes, às vezes, né? Pode ser também de vez em quando, sometimes. E a gente tem aqui o rarely, rarely, rarely. É um pouco difícil de falar, mas é rarely. E o never, never, nunca. O que eles têm em comum? Todos eles são usados para falar sobre a frequência, né? Frequência com que as nossas ações acontecem. Por exemplo, você fala, eu sempre vou à academia, eu nunca acordo cedo, eu frequentemente como chocolate. Então, esses advérbios são usados para descrever essas ideias. Vamos falar mais uma vez, só mais uma vez eles. Always, usually, often, sometimes, rarely e never. Então, numa escala de 100%, de 0 a 100%, vamos ver cada um deles como que funciona. Então, always, quando eu falo que é always, eu estou dizendo que é 100% das vezes eu estou fazendo algo, né? A frequência aí de 100%. I always study English. Eu sempre estudo inglês. Always. Então, quando eu uso always, eu estou dando essa ideia aí de 100%. Often, frequentemente, já cai aí para 70%. Often, often. Raramente, 5% numa escala de 100, né? Rarely. Usually, aqui já é perto do always, para passar uma ideia aí que é perto do always, né? Geralmente, não é sempre, mas é geralmente e ainda é mais do que o sometimes. Sometimes, 50% e never, 0%, ok? Então, nessa escala aí de 100% de frequência, a gente consegue dividir, né, e organizar os advérbios de frequência assim. Vamos para o próximo aqui. Então, aqui a gente colocou a organização que a gente fez ali, sempre, geralmente, frequentemente, às vezes, raramente e nunca. Vai diminuindo aí a ideia de frequência, né, que o advérbio passa. Always, usually, often, sometimes, rarely, never. Por exemplo, nunca come chocolate, que é difícil, mas vamos fazer essa frase. I never eat chocolate. I never eat chocolate. Raramente como chocolate. I rarely eat chocolate. Rarely eat chocolate. De vez em quando vou para academia. I sometimes go to the gym. I sometimes go to the gym. Então, a frequência das atividades, ela vai mudando de acordo com o advérbio, ok?
Então, ainda sobre advérbios de frequência, nós vamos continuar aqui falando para vocês sobre esse uso, né, dos advérbios como frequência, né? E vamos mostrar a organização deles na frase, ok? Let's go! Então, nós temos aí 2 frases, tá? E nós vamos organizá-las, tá? Geralmente os advérbios vêm depois do sujeito, tá? Então, aqui, eu sempre danço balé. Vamos aqui, ó. Eu sempre I always dance ballet. Então, aqui o advérbio tá depois do sujeito. I always dance ballet. Qual é o verbo principal da frase? Dançar. É essa ação aí que você está dizendo que você sempre faz, né? Eu sempre danço balé. E aqui você vai dizer que nunca. I never ride a motorcycle. Olha só aqui, ó. Viram que geralmente o advérbio de frequência vem antes do verbo principal e depois do sujeito. I never ride a motorcycle, ok? So, a gente tem 2 frases aí. I always dance ballet, tá falando aí a frequência, né? Que a moça dança balé. E depois, nunca dirige uma moto. Então, nós tivemos aí 2 exemplos de frases dos advérbios de frequência. E para que a gente consiga memorizar mais, fixar mais esse assunto, nós vamos ver um vídeo da professora, da nossa teacher, Cristiane Mourão, falando sobre a frequência com que ela pratica várias ações utilizando aí os advérbios de frequência, ok? Let's go! I usually dance ballet. I always drive a car. A maioria, quase todos devem dar I always work. I sometimes go to the gym. I often cook. I never ride a motorcycle. I never eat a sandwich. Então, vocês viram aí a professora utilizando vários advérbios de frequência que nós vimos aqui na nossa aula. Never, sometimes, usually, often, né? Todos esses aí dando a ideia com quanta frequência, com qual frequência ela pratica alguma ação. Lembrando que o advérbio, ele pode dar a ideia de modo, como nós vimos lá no começo, seriously, de lugar, que às vezes a gente usa a preposição, né? O marcador de tempo ali, today, tomorrow, e também de frequência. Então, falando sobre advérbios de frequência, lembrando lá da porcentagem que a gente colocou, de 0 a 100, 100%, 50%, nós vamos ver a rotina, assim como nós vimos a rotina da Teacher Cris, nós vamos ver a rotina de alguns personagens, utilizando ali a ajuda do calendário deles, para que a gente descubra qual advérbio de frequência se encaixa melhor na frase, porque a gente vai querer explicar, né, dizer com que frequência algo acontece. Para isso, a gente precisa observar direitinho ali a agenda deles, né, o calendário deles, qual dia está marcado, quantos dias está marcado, para que a gente consiga utilizar o advérbio correto, ok? Vamos lá, então? Tá aqui, temos uma personagem, nossa personagem aí.
She is riding a bike. Tá andando de bicicleta. E aí nós temos o calendário com os dias da semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday. Aqui são os dias da semana. O calendário, ela tá andando de bicicleta, né? She's riding a bike. E o calendário tá todo marcado aí, né? Quer dizer que ela anda de bicicleta com que frequência? Todos os dias. Every day. Então, para a gente lembrar a porcentagem de cada advérbio de frequência, vamos pensar. Eu não posso usar aqui o never. O never, porque é o contrário, né? Do que está passando a ideia no calendário. Never é o contrário do que a gente está vendo na imagem, porque quer dizer nunca. Vamos lembrar aqui os advérbios que a gente viu na aula. Usually. Usually é geralmente. Then usually rides a bike. Ela geralmente anda de bicicleta. Também não combina, porque a gente vê que ela anda todo dia. E nós temos quais outros? O often, que é aí frequentemente. O rarely, que é raramente, né? Então, nenhum deles aí combina, mas tem um que nos dá a ideia de sempre, de 100% de frequência, que é o always. Então, de acordo com o que nós estamos vendo, com a informação do calendário aí da nossa personagem, da Dani, Dani always rides a bike. Dani always rides a bike. Que significa o quê? A Dani sempre anda de bicicleta. Professora, por que tem esse S aqui, se não está no plural? Eu tenho S porque o verbo está conjugado aí na terceira pessoa. A Dani, né, é o mesmo que she. Então, Dani always rides a bike. A Dani sempre anda de bicicleta. Tá tudo marcado aí, então a gente vê que é uma atividade que ela faz com bastante frequência. Ok? Aqui, na imagem do Solomon, do calendário, contrário, temos o dia da semana, não tem nada marcado. O Solomon tá com um sanduíche aí, mas ele não tá com uma cara muito boa. He is not happy, ele não tá feliz. He is sad, triste, angry, chateado, né? Ele tá com o sanduíche na mão, mas o calendário, ao contrário do calendário da Dani, não tá marcado nenhum dia. Então, a frase é para dizer assim, Solomon eats sandwiches. Solomon eats sandwich. Reparem que o verbo também está com S aqui, porque é a terceira pessoa do singular. Então, essa frase, o objetivo dessa frase é dizer com que frequência o Solomon come sanduíche. Então, a gente viu que o da Dani era always, sempre, né? Aqui não tem nenhum marcado, isso quer dizer que ele não come, quer dizer que ele come geralmente, often, frequentemente, often, usually, nenhum cabe aqui, always, sometimes, é 0% de frequência, porque não tem nada marcado aí. Então, qual é a palavrinha que vem aqui? Never. Never. Solomon never eats sandwich. Nunca come sanduíche. Ok? Então, temos essa frequência aí. Nós temos mais um exemplo aqui para vocês. Já vimos a Dani, o Solomon e agora a Júlia. A Júlia. Aqui a frase, ela quer dizer a frequência que a Júlia fica estressada. Stressed. Stressed. Então, olha só, a rotina da Júlia, ela tá até com uma cara feliz, aí normal. Tá dizendo que ela se estressou aí segunda,
terça, domingo, segunda e terça. Mas foram apenas alguns dias da semana, né? Não chegou a ser metade da semana, a maioria dos dias, né? Então, quer dizer que na maior parte do tempo ela é uma pessoa tranquila, que ela não tá estressada o tempo todo, né? Então, eu não posso dizer Julia is always stressed. A Júlia tá sempre estressada, não dá certo. Eu não posso dizer que ela nunca se estressa também. Julia is never stressed, porque tem alguns dias marcados aí, né? Eu não posso dizer sometimes, que expressa aquela ideia lá de metade. Então, eu posso ficar no frequentemente, no often, no rarely, que é raramente. Mas, como tá quase na metade ali, a gente vai colocar often. Often. Julia is often stressed. Julia is often stressed. A Júlia está frequentemente estressada. Ok? E aí, já vimos da Dani, já vimos da Júlia, do Solomon. E agora vamos ver aqui do Pedro. O Pedro tá... He's at the gym. Ele tá na academia. Tá com um semblante feliz ainda, né, de estar malhando. He's happy. He's okay here. E aí, tá marcado todos os dias que ele foi pra academia. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Foi aí mais da metade da semana, né, pra academia. Então, como a gente viu, não dá pra marcar o always, porque ele não conseguiu ir todos os dias. Never também não, porque a gente estaria dizendo que nunca ele vai. Rarely é raramente, mas como ele foi mais da metade da semana, né, a gente pode colocar um pouco mais. Então, a gente vai dizer que ele, de vez em quando, vai para academia. Pedro is sometimes at the gym. Pedro is sometimes at the gym. Mas também poderíamos dizer que ele está geralmente, né? Usually. Como foi assim, mais da metade da semana, né? Podemos passar essa ideia também que usually, geralmente, o Pedro está na academia. Pedro is sometimes at the gym, ok? Então, nesse último momento da aula, nós vimos sobre os advérbios de frequência, mas aprendemos que eles também podem ser usados aí para descrever o modo como algo acontece, o tempo e agora, por último, né, a frequência com que algo acontece, ok? Então, a nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo de hoje. Nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye. See you.